mundo está parado por aí, esperando uma palavra direto do canal Chupa Essa Manga. Aqui estou eu, professor Jean, e faremos a partir de agora a nossa revisão Juvenal de Carvalho, meu amigo. Agora é segundo ano do ensino médio História. É a nossa primeira parcial. E para você não chupar uma manga verde, o nosso conteúdo programático é Capítulo 1, a formação do mundo moderno, nos deteremos no renascimento cultural. Capítulo 2, as reformas religiosas. Capítulo 3, o Estado moderno. E claro, não pode vacilar, Projeto Filme História Lutero. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição. Esse filme você tá vendo a capinha aí, tá vendo? Então, vou mandar o linkzinho aí pra você assistir. E é importante você assistir, viu? Não posso esquecer aqui. Você vai ouvir som de ônibus passando, menino gritando, som de bar aqui, o Satanás. Mas você presta atenção em mim, beleza? Então pronto, vamos começar esse negócio sem mais delongas. Deixa eu só botar aqui um fundozinho aqui. Pera aí, deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, para deixar aqui baixinho, profissional bacana. Pronto. Vamos lá. Vamos começar pelo renascimento cultural. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos arrochar esse negócio aqui. Então, gente, o renascimento cultural. Você tem que entender que durante a Idade Média, certo? A sociedade europeia ela tinha sido o quê? Dominada pela igreja. Através da, entre aspas, daquela cultura chamada teocêntrica, ou o próprio teocentrismo, que nada mais era do que um conjunto de ideias que colocavam Deus no centro de todas as coisas. E claro, não havia valorização da vida humana, exceto como forma de preparar-se para uma vida após a morte. Beleza? Mas aí com as transformações sociais, econômicas e políticas que vinham ocorrendo desde a Baixa Idade Média, que você já sabe, né? Que é onde começa... Menino, pelo amor de Deus! Pronto, a mobilete quase passa por cima de mim aqui agora, mas vamos voltar aqui. Que desde a Baixa Idade Média foi surgindo uma nova concepção de vida, uma nova concepção de visão, um novo olhar, tá certo? Uma nova concepção de ver o mundo. O nome disso chama-se humanismo, porque passou a valorizar mais o homem e, claro, as suas realizações. Meu amigo, não tem como errar um negócio desse aqui não tem como errar não, é muito fácil um negócio desse. E agora, claro, os filósofos, os cientistas, os artistas começaram a realizar seus trabalhos que eram voltados para a divulgação dessa nova concepção, tá certo? E eles foram chamados de renascentistas. Então, o renascer da cultura. E claro, os humanistas valorizavam o homem, beleza? E entre as características desse renascimento, meu amigo, desse renascimento, lembra que eu citei algumas lá na lousa, até copiei um resumozinho profissional e bacana. Nós temos o antropocentrismo, é uma grande característica. O homem no centro de tudo, o antropocentrismo. O hedonismo, que era o interesse pelos prazeres terrenos, porque antes os prazeres eram só divinos. Agora, o naturalismo, terceira característica importante, que era o interesse pela própria natureza. E claro, racionalismo e espírito crítico, entre aspas, espírito crítico, que nada mais era do que o uso da razão para explicar os fenômenos naturais, o que deu impulso às próprias ciências que nós conhecemos, beleza? E nós sabemos também que as condições que foram favoráveis para que esse renascimento cultural ele desse um boom foi justamente o quê? O renascimento comercial e urbano, tá certo? O surgimento da burguesia, que eram os mercadores e banqueiros, o declínio do poder da igreja depois das cruzadas que foram estudadas no primeiro ano do ensino médio, tá certo? A vinda de sábios orientais, principalmente os bizantinos da Europa. E claro,
existia uma atividade que era chamada de mecenas, e os próprios mecenas, que eram os homens ricos, que tinham muito prestígio político, até autoridades das igrejas, patrocinavam e adquiriam as obras dos próprios artistas, beleza? E claro, a Itália é o berço desse renascimento, tá certo? E várias cidades várias cidades italianas, tá certo? Começaram a prosperar, ok? Justamente por conta do comércio do Oriente. Tranquilo? Então, outra coisa importante também que a gente pode destacar aqui ainda nesse assunto é justamente para você não chupar uma manga verde, é o seguinte: o Renascimento foi um momento em que assumiu uma postura crítica, não esquece isso, em relação a todo aquele dogmatismo religioso que era muito forte, né? Provocado pelo teocentrismo que predominava na cultura. Então, essas características todas, elas trouxeram um renascer que marcou o plano cultural artístico. E, historicamente falando, foi a transição do feudalismo para o capitalismo. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos agora para a Reforma Protestante. Ai, meu amigo, a Reforma Protestante, que tem um filminho lá que nós assistimos do Lutero. Então, a Reforma Protestante, ela está entre as várias causas da Reforma, a corrupção de muitos membros do clero católico, principalmente os que tinham altos cargos. Então, o desejo da própria burguesia em aumentar seus lucros, porque eram condenados pela igreja, o interesse da própria nobreza em tomar as terras que pertenciam à igreja e, claro, livrar da interferência do próprio clero em assuntos políticos, como, por exemplo, a cultura renascentista. Então, o assunto do renascimento, ele é importantíssimo porque despertou o famoso espírito crítico. E claro, agora, olha a manga da questão. A manga da questão. Como eu não sou professor de matemática, eu não vou dizer o X da questão. A manga da questão, bem docinha, ó. Bem docinha, bichinho, adoro.com. Presta atenção. Isso aqui, gente, o motivo imediato para a reforma foi a venda de indulgências. Porque o Papa havia determinado para os bispos vender o perdão dos pecados. E você sabe, várias foram as causas, como eu acabei de citar, mas a causa imediata foi a venda das indulgências, que nada mais era do que a venda do perdão do pecado. E aí nós destacamos o famoso Lutero, né? O famoso monge Martinho Lutero, aquele que escreveu as 95 teses. O cara que foi excomungado em 1520. Eu vou aqui soltar aqui alguns pontos aqui importantes, mas você assistiu o filme, eu espero que você assista, né? Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, né? Defendia entre seus princípios o fim do celibato clerical e dizia que a salvação era exclusivamente pela fé, a famosa sola fides, a livre interpretação da Bíblia. Beleza? Então, aquelas 95 teses, só lembrando que ele afixou na porta da igreja de Wittenberg. E claro, não existiu somente o Martinho Lutero como reformador. Nós temos um outro reformador importante também, que é João Calvino, que ele inicia a reforma protestante na França, onde ele foi perseguido e depois ele fugiu para a Suíça. Calvino tinha muitas regras e eram rigorosas, muito mais do que as de Lutero, mas conseguiu muitos seguidores, principalmente da classe burguesa. Por quê, Jean? Porque entre as suas pregações ele afirmava que a prosperidade econômica é um sinal de Deus e indicava que a pessoa estaria predestinada à salvação eterna. Os seguidores do Calvino receberam diferentes denominações, tá certo? De acordo com as respectivas nacionalidades. A mais conhecida de todas, era o apelidinho que eles receberam na Inglaterra. Puritanos. Guarda esse nome, que eu vou precisar desse nome para mais tarde também, tá certo? E claro,
E claro, meu amigo, e claro, esses princípios econômicos exemplificavam a ética protestante. E claro, o capitalismo, né? Não tá de fora o capitalismo. Ele não pode ficar de fora o capitalismo, já que ele fala que um indício, um sinal, era justamente a prosperidade econômica, então fala do capitalismo. Então é uma ética protestante, eram os puros, os puritanos, e claro, a própria formação do capitalismo. E não posso deixar de fora o famosíssimo Henrique VIII, que foi aclamado defensor da fé pela Igreja Católica, mas rompeu com o Papa Clemente VII em 1534, por conta do seu casamento que não foi desfeito pela Igreja Católica, e ele rompe com a Igreja Católica e cria a religião anglicana, que claro, a religião anglicana baseava seus princípios, a maioria dos seus princípios, no próprio credo católico. Mas ele tem um documentozinho aqui, show, tá certo? Que era justamente o ato de supremacia, e através desse ato de supremacia, o rei passou a ser também o chefe supremo da própria igreja. Então ele rompe com a Igreja Católica com o intuito também de enfraquecer a sua influência na Inglaterra, que foi justamente o que aconteceu. Não posso deixar de esquecer que no final desse assunto, a famosa Contra-Reforma, que nada mais foi do que a reação da Igreja Católica sobre o movimento da própria Reforma Protestante. E entre os princípios importantes da Contra-Reforma, nós temos a convocação do Concílio de Trento, essa reunião das autoridades clericais que condenou a doutrina protestante. E aí eles criaram seminários, tá certo? Para formar sacerdotes, instituíram o Index, que era um índice de livros proibidos, tá certo? Mantiveram os sacramentos e até a venda das indulgências. Então, o Tribunal da Inquisição, que já existia, foi reforçado com o objetivo de perseguir os reformadores. Foi criada a ordem mais famosa, aliás, uma das mais famosas, deixa eu corrigir, uma das mais famosas, que é a Companhia de Jesus, que é a Ordem dos Jesuítas, fundada pelo ex-soldado espanhol Inácio de Loyola. Lembra da escola, né? Santo Inácio de Loyola. Então, são os famosos jesuítas, conhecidos como soldados de Cristo. Então, encontraram um campo fértil para levar o cristianismo católico, que é justamente as Américas. Beleza? Agora vamos para o nosso último capítulozinho, show, que é justamente o Estado moderno. O Estado moderno. E aí dentro desse Estado moderno, nós destacamos o famoso absolutismo. Não é isso? O absolutismo, regime político dominante na Europa, gente, durante toda a Idade Moderna. E claro, caracterizou-se pela centralização do poder nas mãos do rei. É o famoso autoritarismo. Essa é a marca do absolutismo, tá certo? Que é justamente o autoritarismo. O rei, por sua vez, incentivando e protegendo a burguesia, arrecadava mais impostos, mantinha as forças armadas melhor equipadas, além de facilitar a conquista de certos aliados através de generosos favores, os famosos presentes, comissões, salários. E aí houveram vários teóricos desse absolutismo que defenderam esse absolutismo. Um deles é o famoso Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe. Afirmava que um rei, ele deveria usar de todos os meios para governar. Sua famosa frase: é melhor ser temido que ser amado. Outro é o famoso Thomas Hobbes. Em sua obra chamada Leviatã, afirmou que o rei deve estar investido de autoridade ilimitada. Chupa essa manga! Autoridade ilimitada para manter a ordem social e garantir o progresso. Beleza? E aí eu não posso deixar de destacar o Jacques
Bossuet, eu acho que é assim a pronúncia, esse francês, Bossuet, e o Jean Bodin, que eram teóricos que defendiam a teoria do direito divino. Chupa essa manga aí, vou falar aqui bem baixinho. Afirmavam que o rei era um escolhido de Deus para governar os outros homens. E que, portanto, somente God, Deus, o rei, somente a Deus, o rei devia satisfação de seus atos. E aqui caminhando para terminarmos essa revisão, eu quero deixar aqui um chupa essa manga e assiste o filme! Uhul!